A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o missionário Rafael Fernandes e eu gostaria de, nesse momento, refletir na Palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 32, versículo 9 e versículo 10. Diz o seguinte: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e da fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bancos. Queridos, uma das coisas mais difíceis na vida é aprender a confiar plenamente em Deus. Como é difícil nós entregarmos e descansarmos e sossegarmos a nossa vida nas mãos de Deus. As lutas, as adversidades, as circunstâncias, muitas vezes nos fazem querer resolver as coisas da nossa maneira e esquecermos que temos um Deus que trabalha ao nosso favor. E assim, nós não descansamos fielmente em Deus. Nós conhecemos Jacó. Conhecemos quem foi Jacó. Sabemos as suas lutas, as suas dificuldades, as suas fraquezas. E sabemos que ele também precisava aprender a confiar plenamente em Deus. No texto que nós acabamos de ver, vimos que Jacó ele tinha um conhecimento acerca de Deus, da benevolência de Deus, do cuidado de Deus. Mas mesmo assim, vamos ver que nesta situação, ele ainda precisava aprender algo sobre a dependência de Deus. E como eu e você podemos ter uma vida totalmente dependente de Deus. Descansar e sossegar e entregarmos plenamente a nossa vida a Deus. Quero logo dizer que não é fácil, não é uma luta fácil de ser travada. Mas a vitória é certa em nome de Jesus. Por isso que nós devemos sim descansar no Senhor. E para aprendermos a entregar nossa vida verdadeiramente sobre a dependência de Deus, nós precisamos aprender algumas coisas que estão nesse texto. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender das promessas de Deus. Queridos, Deus tinha promessa na vida de Jacó. Assim como Deus também tem promessas em nossas vidas, nós precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus. Jacó inicia a sua oração dizendo: ó Deus de Abraão, de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, tu me disseste, volta para a tua terra, para a tua parentela. Esta era a promessa. Jacó tinha apenas que confiar na promessa de Deus. E ele diz: eu te farei bem. Te farei bem era o cumprimento da promessa. Deus havia dito que iria ser com Jacó. E iria fazer bem a ele voltar à sua terra e à sua parentela. Essa era a promessa. Às vezes nós não confiamos nas promessas de Deus. Às vezes nós duvidamos das promessas de Deus. Nós não cremos de fato e de verdade naquilo que Ele deixou expresso em Sua palavra. Naquilo que Ele deixou como cumprimento para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós não cremos nas promessas de Deus. Nós não confiamos nas promessas de Deus. Essa era a promessa. Jacó apenas tinha que cumprir, voltar para a sua terra, para a sua parentela, para assim então obedecer e confiar plenamente nas promessas de Deus. Às vezes, em meio às circunstâncias, às dificuldades, nós descremos das promessas de Deus para a nossa vida. E nós não sabemos o que fazer, quando na verdade Deus já deu uma direção. Quando na verdade Deus já deu o comando para que eu e você cumpramos. Por isso, queridos irmãos, é muito importante aprender a confiar nas promessas de Deus. Mas Jacó também nos ensina com sua vida que nós devemos aprender a confiar, em segundo lugar, nas misericórdias de Deus. Ele então diz no versículo 10: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo.
Ora, como não confiar nas promessas de Deus? O próprio Jacó testifica em sua oração que Deus havia sido misericordioso para com ele. Deus havia guardado, protegido em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada. Deus foi misericordioso e essa misericórdia foi a causa dele não ser consumido, como também é a causa de eu e você não sermos consumidos. É a causa de nós não estarmos perdidos eternamente, porque fomos justificados por Cristo Jesus. Essas misericórdias têm se renovado a cada manhã, diz a palavra de Deus. Então Jacó diz assim, olha, sou indigno da tua misericórdia. O próprio Jacó testificou que as misericórdias de Deus o guardou, mas que ele era indigno, porque ele sabia que ele não merecia nada daquilo. Nenhum cuidado de Deus ele merecia, mas mesmo assim, Deus foi misericordioso. Queridos, Deus tem sido misericordioso para conosco. Deus tem demonstrado a sua misericórdia, tem derramado a sua graça sobre as nossas vidas. E mesmo assim, nós não temos confiado na misericórdia de Deus. Mas Jacó também evidencia algo que nós também precisamos aprender. Nós precisamos aprender a confiar na vontade de Deus. Talvez a coisa mais difícil de entender na dependência é justamente o cumprimento da vontade de Deus. E talvez você ainda não tenha compreendido o que de fato acontece aqui neste capítulo de Gênesis 32. Jacó, nesse momento de oração, nesse momento de busca, de clamar a Deus pelo seu cuidado, pela sua proteção, mostra a nossa fragilidade, mostra como muitas vezes nós descremos de Deus. Ele, a partir do versículo 22 em diante, narra justamente aquele momento da luta de Jacó com Deus. E talvez você nunca tenha entendido o que acontece aqui. E está muito ligado justamente a esses dois versículos que nós vimos, o versículo 9 e o versículo 10. Jacó ele precisava cumprir a vontade de Deus. Assim como nós também precisamos cumprir a vontade de Deus. Só que muitas vezes nós não queremos cumprir. E queridos irmãos, muitas vezes, para entendermos que somos totalmente dependentes de Deus, Deus irá nos ferir. E é justamente isso que Deus fez com Jacó. E é justamente isso que Deus muitas vezes precisa fazer com você e comigo. Naquele momento de oração, de luta com Deus, ele diz, eu não saio daqui sem que o Senhor me abençoe. Só que Deus já havia prometido e quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele diz, eu te farei bem. Em segundo lugar, Deus já tinha mostrado a sua misericórdia e a sua fidelidade na vida de Jacó. Então ele apenas tinha que fazer a vontade de Deus, que era voltar à sua terra. Mas ele maquina algo para que ele possa escapar caso algo dê errado. Ele não confia plenamente em Deus. Ele não depende totalmente de Deus. Observe que o versículo 22 ao 32, ele narra algo interessante. Jacó está tentando fugir do seu irmão Esaú. Ele diz assim, olha, para que ele não mate os filhos com as mães com os filhos, mate todas essas pessoas que estão comigo, eu vou aplacar a ira dele com presentes, vou também dividir o grupo, o povo, em dois bandos, e caso ele comece a matar as pessoas do primeiro bando, vai dar tempo de eu correr, de eu fugir. Mas Deus havia dito lá atrás que eu te farei bem.
Havia a promessa. Ele disse: eu atravessei esse Jordão apenas com o meu cajado, agora sou 2 bandos. Deus foi misericordioso. Deus o fez prosperar. Mas mesmo assim, ele duvidou. Mesmo assim, ele ainda não depende totalmente de Deus. E ele então maquina fugir. Está lá maquinando fugir caso algo saia do controle de Deus. Nós muitas vezes fazemos isso. Nós achamos que os planos de Deus não é o melhor para a nossa vida. Então nós maquinamos algo para fugir. E aí que então acontece algo extraordinário. Naquela luta insistente, pedindo a bênção, pedindo a proteção de Deus para esse empreitada que ele ia começar, para tudo aquilo que ele iria enfrentar naquele dia, Deus então fere a sua coxa. E isso é muito importante. O homem que maquinava fugir, correr, caso algo desse errado, agora estava totalmente debilitado. Manquejava de uma coxa, diz a palavra de Deus. Como agora fugir? Não tinha como fugir, não tinha como correr. Queridos irmãos, nós precisamos entender que às vezes Deus irá nos ferir, para que só assim entendamos que precisamos aprender a confiar na vontade dEle, para cumprir então as suas promessas, para confiar então na sua misericórdia e para viver totalmente sob a dependência dEle. Portanto, quando você for ferido por Deus, pense que Ele tem feito o bem, o melhor para você, para que você possa aprender que você está nas mãos dEle. Porque somente Ele pode salvar a sua vida. Que o Senhor Deus tenha de misericórdia em nossas vidas. Vamos orar. Pai bendito, Pai santo, nós mais uma vez te rendemos graças. Nós mais uma vez glorificamos o teu nome, pois somos falhos, somos pecadores. E às vezes nós queremos agir da forma que nós achamos que é o correto, mas não é a tua vontade. Tu tens promessas, ó Deus, em nossas vidas. O Senhor tem demonstrado e derramado a tua misericórdia. Tem derramado também a tua fidelidade. Mas mesmo assim, muitas vezes nós não queremos cumprir a tua vontade. Precisamos muitas vezes então, Senhor, ser feridos por ti. Toca, ó Deus, a nossa articulação, a articulação da nossa coxa, para que nós íamos manquejar assim como Jacó manquejou, mas entendeu que só o Senhor é capaz de salvar, que só o Senhor é capaz de nos livrar do nosso adversário, dos nossos inimigos, daqueles que se levantam contra nós. Senhor, nós estamos em tuas mãos. Essa é a nossa oração. Em nome dele, Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia.